Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra aquele altar, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso, e em cima de você os ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal sobre isso, dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. Então o altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus, ore por mim, para que eu possa recolher a minha mão. O homem de Deus então implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Tempo atrás, eu estava lendo uma história, e nessa história dizia o seguinte: que um grupo de recrutas que haviam se alistado na aeronáutica foram se preparar para fazer o primeiro salto de paraquedas. Eles eram do regimento dos paraquedistas, e eles estavam ali, o sargento estava dando as últimas instruções antes deles fazerem o primeiro salto, sobre como o paraquedas funcionava e o que eles deveriam fazer caso aquele paraquedas não abrisse. Então a instrução do sargento para os paraquedistas de primeira viagem foi muito simples. Ele disse: se não abrir, não adianta você puxar a corda de emergência. Você precisa voltar a uma posição de estabilidade em queda livre, e aí, uma vez estabilizado, vocês puxem firme o cordão reserva, e o paraquedas reserva vai se abrir e vocês vão aterrissar com segurança no solo. Aí um dos paraquedistas, ele assim, muito timidamente, muito lentamente, né, ele levantou a mão para fazer uma pergunta, e o sargento disse para ele: pois não. E ele ficou com uma dúvida, né? Porque o sargento disse para puxar a corda reserva, mas não falou exatamente em que momento devia fazer isso. Só disse a instrução que eles deveriam estar firmes, mas não disse quanto tempo eles teriam. E a resposta que o sargento deu para ele demonstrou como a pergunta dele foi uma pergunta tola, né? Porque ele perguntou para o sargento assim, ele disse: sargento, se o paraquedas principal não abrir, então quanto tempo eu tenho para puxar a cordinha do paraquedas reserva? Aí, irmãos, o sargento olhou bem assim no olho dele e falou assim para ele: bom, você tem o resto da sua vida. E eu acho interessante essa resposta, né, para ele. Se o paraquedas principal não abrir, quanto tempo você tem para puxar a corda reserva? O resto da sua vida. Porque se você não puxar no resto de vida que você tem ali, infelizmente você vai morrer. É uma resposta chocante, né? É uma resposta dura, dizer assim, né? Você puxa imediatamente, porque se você não puxar imediatamente, vai ser o fim da sua vida. Mas eu estou contando isso para você, para dizer para você que Deus, às vezes, o Senhor, Ele fala conosco através de declarações duras, né? Deus, às vezes, Ele é bem objetivo naquilo que Ele tem para nos falar, e parece que Deus faz questão de falar alguma coisa para nos chocar. E eu digo para os irmãos que realmente as melhores mensagens, os melhores ensinamentos que nós podemos receber são aqueles que criam um choque na nossa realidade, não é? Não são aqueles ensinamentos ou aquelas mensagens que são retocadas, rebuscadas e preparadas para não ofender, não é? Obviamente que ninguém vai sair ofendendo ninguém de graça, não se trata disso, né? Mas aquela preocupação que se tem hoje em dia, né, de passar tanta verniz na mensagem, vernizar tanto para ela ficar tão bonita, tão brilhando, né, para não machucar o ouvido de ninguém. Mas Deus não é assim. Deus, quando Ele tem que falar a verdade, Ele simplesmente fala. Ele diz: ou você puxa a cordinha logo imediatamente, porque senão não dá tempo, porque o tempo que você tem é o resto da sua vida. Uma vez que a tua vida terminar, não adianta mais você querer puxar essa cordinha.
E é interessante que, se você for analisar a importância, né, dessa cordinha, não sei se você já viu um equipamento de paraquedismo, né? Mas se você for pensar a importância que essa cordinha desempenha, essa cordinha reserva, pelo tamanho que ela tem, né, é uma coisa assim desproporcional, né? Porque não é uma corda longa, não é uma corda, né, comprida, grossa, nem nada. É uma cordinha, uma pontinha de corda simples que está ali. É um detalhe, a coisa pequena. E é exatamente nisso que eu quero entrar na mensagem com você. Às vezes, coisas pequenas, elas acabam fazendo muita diferença na nossa vida. Então, não pense que por deixar de fazer, às vezes, coisas que você considera sem importância, coisas que você pode considerar que são pequenas e irrelevantes para a obra de Deus, que isso não vai gerar nenhum impacto na igreja onde você congrega, e muito menos naquilo que Deus tem preparado para você. Então nós vamos aprender, vamos olhar aqui para esse texto que nós lemos aqui, e vamos aprender algumas coisas com esse homem de Deus que veio de Judá a Betel. E a primeira coisa interessante que nós podemos observar aqui, meus amados irmãos, é que esta profecia dita por este homem de Deus, vindo para Betel, vindo de Judá para Betel, para profetizar contra Jeroboão. E por que ele veio para entregar essa profecia? Simples, porque Jeroboão estava simplesmente desviando todo o povo, não é? Ele já havia mudado os calendários, criado as festas, nomeado pessoas que nem eram levitas para ocupar os cargos especiais que Deus havia designado para os levitas. Ele já havia erigido um bezerro de ouro, colocado um bezerro de ouro em Dan, outro em Betel, e, enfim, ele estava metendo o pé pelas mãos, e ele estava levando o povo para um afastamento, para uma idolatria, né, terrível. Então Deus olhou ali para Betel, não tinha ninguém. É duro quando Deus procura alguém para falar a verdade, não tem ninguém, tem que trazer alguém de longe para falar, não é verdade? Então é por isso que nós, como pastores, não podemos nos furtar de pregar a verdade, de dizermos a verdade, de ensinarmos a verdade, né? De orientarmos o povo e de prescrevermos para o povo não aquilo que é paliativo, mas aquilo que vai curar, a verdade. Ter compromisso com a verdade, ter responsabilidade com a verdade, não é? Dizer a verdade, ensinar a verdade, pregar a verdade, falar a verdade, anunciar a verdade, mostrar a verdade que está contida nas Sagradas Escrituras, sob pena de que, se nós não fizermos, Deus vai trazer alguém de longe para falar. Deus vai trazer alguém de longe para falar. Então falemos nós, que fomos levantados para pregarmos e falarmos contra isso. Agora, essa profecia se cumpriu imediatamente? Não. Essa profecia de que Deus iria levantar alguém da casa de Davi, né, para julgar os pecados desse povo, foi se cumprir, sabe quanto tempo depois? 290 anos, ou 300 anos, mais ou menos, em torno de 290 a 300 anos, e você vai ver o cumprimento desta palavra profética dita por este homem, esse homem de Deus que veio de Betel, lá em 2 Reis 23, 14 e 16, onde vai nos contar a história do rei Josias, que foi levantado para promover um grande avivamento. E o texto diz que ele quebrou as estátuas, acabou com os bosques, com a idolatria, e encheu aquele lugar ali com os ossos destes homens, desses sacerdotes que haviam se corrompido, destruiu tudo aquilo que estava afastando o povo da presença de Deus, derrubou os altares, queimou altares, transformou tudo em pó. E a palavra que havia sido então dita por esse homem no capítulo de número 13, se confirmou, se cumpriu, se tornou realidade lá em 2 Coríntios 23, ou 2 Reis 23, perdão. Se concretizou e aconteceu exatamente o que ele havia falado, de forma que, depois você pode ler na tua casa, nós não vamos ter tempo para ficar lendo todos os textos aqui, mas o verso 16 diz assim: e virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim profanou. Que altar? Esse altar aqui, que nós acabamos de ler, que recebeu uma profecia contrária deste homem de Deus vindo de Betel. E então o texto, voltando para o texto, e os queimou sobre o altar e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que profetizara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. Agora, note que deste capítulo de número 23 do segundo livro dos Reis para este momento se passaram
300 anos para a profecia se cumprir. 300 anos, meus amados irmãos, haviam se passado e a profecia se cumpriu. E qual é a primeira lição então que nós podemos extrair disso aqui? Bom, é que Deus não tem pressa de cumprir aquilo que Ele fala. Mas uma coisa você pode ter certeza: uma vez que Deus falou, Ele cumprirá. Deus pode ter feito uma promessa para você quando você tinha 14 anos de idade, quando você estava começando, e talvez hoje você está aqui, já está com 40, 45, 50, e você diz: mas eu recebi uma palavra de Deus quando eu tinha 15 anos de idade, pastor Ivan. Deus não tem pressa de cumprir aquilo que Ele fala, mas uma vez que Deus falou, tudo o que Ele disse vai se cumprir na sua vida, passe o tempo que passar. Quem acredita nisso, dê um glória ao nome do Senhor. Qual é o nome dele? Qual é o nome deste profeta, deste homem de Deus? A Bíblia o apresenta como homem de Deus que veio de Betel. Por que ele não tem um nome? Não é descaso de Deus. Não é porque Deus não está preocupado, ou porque Deus simplesmente olhou para ele e disse: eu não vou dizer o nome dele, não. Não é porque Deus esqueceu de dizer o nome dele para nós, não. É porque Deus julgou importante não dizer o nome dele para nós. Você sabe por quê? Sabe por que o Espírito Santo não julgou importante dizer o nome dele? Sabe por que o Espírito Santo não revelou o nome dele para nós? E eu vou explicar, vou dizer para você o melhor. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 26 a seguir, diz assim: que este Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Não é descaso, não é esquecimento, não é nada disso. O Espírito Santo julgou importante não dizer o nome, não revelar o nome deste homem para isso, para que a glória de tudo que aconteceu aqui nesse texto lido por nós nesta noite seja única e exclusiva de Deus. Irmão, a segunda lição que eu quero extrair daqui para você é que Deus pode te usar de uma maneira poderosa sobre a face da terra. Quem acredita nisso? Deus pode te usar de um jeito que você não imagina. Deus pode te usar de uma maneira que você vai ficar impressionado. Mas isso não significa que Deus tem que fazer você famoso e nem fazer você ficar conhecido. Às vezes ninguém vai saber nem o seu nome. Às vezes as pessoas nem vão te reconhecer, não vão nem saber que foi você que fez aquilo. E sabe por que que Deus não vai te dar essa honraria? Não é porque Deus quer te humilhar, não. É porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ah, pastor, mas eu estou fazendo e ninguém reconhece. É porque a glória é de Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo, mas ninguém me agradece. É porque a glória é de Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo, mas ninguém me elogia. É porque a glória é de Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo, mas ninguém dá nem um joinha assim para mim. É porque a glória é de Deus. Ah, pastor, mas eu estou me esforçando tanto e estou fazendo tanto e até hoje ninguém nem me cumprimentou. É porque a glória é de Deus. É porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que uma vez que as pessoas começarem a elogiar, dar tapinha nas costas e a dizer: olha que coisa linda que você fez, talvez alguma coisa entre no teu coração. Então Deus não permite, meu amado, que isso aconteça, porque a glória é de Deus. Agora aprenda uma lição: diga sempre assim para Deus: Senhor, pode colocar na minha mão o que o Senhor quiser, porque eu assumo uma responsabilidade contigo diante de ti. Tudo que eu fizer, a honra, a glória, o louvor, a adoração vai ser sempre para ti. Alguém vai chegar, vai me elogiar e vai dizer: parabéns, você cantou muito bem. Eu vou dizer: glória a Deus. Alguém vai chegar e vai dizer para mim: parabéns, você pregou muito bem. Eu vou dizer: a honra, a glória dele. Alguém vai chegar e vai dizer para mim: parabéns, você é uma pessoa espetacular. Eu vou dizer: é a honra e a glória devida somente para Deus. Eu sempre vou apontar para Deus. Então, irmão, o Espírito Santo julgou importante aqui que o nome dele não fosse conhecido, para que nós pudéssemos aprender esta lição importante. Às vezes ninguém vai reconhecer mesmo, às vezes ninguém vai te dar atenção mesmo, às vezes ninguém vai te elogiar mesmo, às vezes ninguém vai te dar uma força mesmo, às vezes ninguém vai falar uma palavra para te motivar mesmo, às vezes você vai sentir que ninguém não está nem aí com você, mas não é. É porque a honra, a glória é única e exclusiva para Deus, e Deus não divide a sua glória conosco.
não é? Agora, tem algumas coisas aqui nesse texto também que me chamam bastante atenção. Deus manda uma profecia e envia um sinal: o altar é quebrado. O texto diz que o altar se quebra, o altar se fende no momento em que o profeta está profetizando, e aquilo é um sinal de que aquilo que ele está falando, de que aquilo que ele está profetizando não vem dele, não é do homem de Deus que veio de Betel. Isso é um sinal para provar para o rei que aquilo que está acontecendo vem diretamente de Deus. Agora, vocês perceberam que ele falou com o altar? É estranho, né? Imagine que você tem uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada e tem uma cadeira do lado, e aí Deus te envia para profetizar, e você profetiza para a cadeira? Imagine que tem alguém no altar e está pregando alguma coisa que está totalmente na contramão do que Deus quer, e Deus manda um profeta vir aqui, e aí o profeta vira e começa a profetizar para o púlpito. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jeroboão chegou num nível, Jeroboão chegou numa situação, o seu status, a sua condição era tão terrível, ele estava tão rejeitado diante de Deus, que Deus não queria nem mais falar com ele. Deus falou para o profeta: profetiza para o altar, porque para esse camarada eu não tenho mais nada para dizer. Ô irmão, que situação dura, não é? Que situação terrível, como aconteceu com Saul, que Deus já não falava mais com ele em visão, em sonho, nem através de ninguém. Ele precisou ir atrás de uma feiticeira para ver se tinha alguma palavra de Deus, porque não tinha mais nada. Que coisa terrível. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, ao invés de nós dizermos assim: Deus está, eu ouvi uma mensagem muito dura, glorifique a Deus, porque você ainda está ouvindo Deus falar. O duro vai ser a hora que Deus olhar para um camarada assim e não adianta falar mais nada para ele, não tem mais o que falar, e Deus simplesmente para de falar com a pessoa. Então, por mais dura que seja a mensagem que você ouve, por mais perturbadora que seja a mensagem que você escuta, por mais desafiadora que seja a mensagem que Deus entrega para você, por mais que o Senhor te dê um chacoalhão, dê glória a Deus, porque você ainda está ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Isso significa que ainda tem comunhão, que ainda tem intimidade, que ainda tem contato, que ainda tem acesso, portanto ainda existe esperança. Enquanto você ainda está ouvindo a voz de Deus, ainda existe esperança e expectativa que tudo possa ser transformado. O altar se quebrou, surgiu uma fenda, todas as cinzas que estavam ali caíram exatamente como o profeta profetizou, e o rei está ali do lado. E se você sabe o que é terrível, é que 3 milagres acontecem aqui. O altar quebra milagrosamente, sobrenaturalmente. Então o rei dá uma ordem, ele estende a mão e diz assim: peguem esse homem. O segundo milagre, a mão dele seca e enrijece, e ele não consegue mais mexer o braço. Aí ele está tão desviado, Jeroboão está tão longe dos caminhos do Senhor, que quando ele vai pedir interceder junto ao profeta, ele não tem coragem de falar ao Senhor, meu Deus. Ele diz assim no verso 5: implora o favor do Senhor, seu Deus, por mim. E não tem coisa pior na vida de um crente, irmão, do que ele se ver numa situação em que ele precisa pedir oração para as pessoas, porque ele não tem força, não tem mais capacidade de orar por ele, pela sua casa, pela sua família. E aí ele vive pendurado no gancho da oração dos outros. O braço dele já endureceu, enrijeceu, não volta mais para o lugar, as coisas não se acertam, não se encaminham mais, não se equalizam mais na vida dele, não entram mais no eixo, mas ele não consegue, ele tem que viver pedindo oração. Pede para Deus, ora por mim, intercede por mim, apresenta a minha causa. Meus amados irmãos, veja, 3 milagres. O altar fendeu, a mão enrijeceu, e aí o profeta orou, e a Bíblia diz que a mão do rei voltou ao normal, e ele começou a movimentar. 3 milagres, uma trinca, um atrás do outro. E você acha que Jeroboão se converteu? Não. O verso 33 diz assim: mesmo depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu no seu mau caminho. Então, meus amados irmãos, milagre não vai fazer ninguém mudar de direção, não.
Milagre não vai converter ninguém, não. Milagre não vai fazer ninguém abandonar a sua vida de pecados e de erro e de coisas que desagradam a Deus, não. Milagre não vai colocar ninguém no caminho do céu, não. Milagre não vai fazer com que as pessoas tomem uma decisão acertada por Cristo. Milagre não vai fazer com que as pessoas se arrependam, peçam perdão e chorem, buscando em Deus conforto, consolo e graça para seguir a sua vida. Milagre não pode mudar nada disso, não. O que pode mudar essas coisas então é a pregação da palavra de Deus, da palavra sendo pregada de forma verdadeira em sua totalidade, sem nos preocuparmos com aquilo que nós estamos dizendo, uma vez que estamos dizendo somente aquilo que Deus manda. É por isso que você tem muitas igrejas por aí recheadas desses milagres e tudo mais, vivem em torno disso, respiram isso, né? Vão captando as pessoas através desse mecanismo. Porém, você olha muitas vezes a vida de muitas pessoas que estão atrás de milagres, de sinais, milagres e sinais, sinais e milagres e prodígios, e não há mudança nenhuma nas suas vidas. Então Jeroboão estava numa situação terrível, rejeitado por Deus, com o coração totalmente empedernecido, endurecido, não ouvia mais a voz de Deus, nem os sinais, nem a palavra profética de Deus podia mais transformar o coração desse homem. Bom, mas o texto nos diz que o homem de Deus, que foi enviado para lá com esta missão, cumpriu a sua missão com êxito, com sucesso. A sua missão foi um sucesso. Ele chegou lá, ele entrou na presença do rei. Veja, meus amados irmãos, que este homem foi chamado de Betel e ele vem. E o texto não diz o nome desse homem, não diz quem ele é, não diz se ele tem formação, não diz se ele tem preparação, não diz aonde ele estudou, porque Deus é assim. Quando Deus tem alguma coisa para fazer, Deus não começa a olhar na parede do seu escritório para ver se você tem um diploma de teologia pendurado lá. Quando Deus tem alguma coisa para fazer, Ele não manda as pessoas esticarem a mão para ver se tem um anel de teologia bem bonito. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não vai procurar se tem alguém que já se formou num seminário. Quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus quer levantar alguém, Ele não sai procurando alguém que tem a parede cheia, forrada de vários e vários diplomas, não. Deus sai procurando alguém que simplesmente tem um coração disposto a obedecê-lo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que veio um homem de Deus de Betel, aleluia, para profetizar contra o altar de Jeroboão em Judá. Será que não tinha mais nenhum profeta em Judá? Obviamente que tinha. Nós vamos ver agora. Havia um profeta velho lá, e não havia apenas esse, haviam muitos profetas, mas de nenhum deles estava qualificado para ser usado por Deus. Meus amados, levante a sua mão para o céu, porque Deus levanta pessoas do anonimato, Deus levanta pessoas desconhecidas, Deus levanta pessoas que o seu nome nunca apareceu no Instagram, lá num cartaz que vai pregar em um congresso, uma festividade. Deus levanta pessoas, meus amados irmãos, que não tem formação teológica, levanta assim, que não tem formação doutrinária, levanta assim. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes sim, e nós devemos buscá-las, mas o que eu estou pregando para você nesta noite é que ainda existe um Deus que levanta ilustres e desconhecidos, gente que não é para fazer ser, gente que não pode para dar autoridade, gente que não tem para Ele entregar, porque nós lemos em Coríntios, para que a glória seja dele. Por isso Deus chamou um homem de Deus que veio de Betel. Repita assim comigo, olha, fale assim comigo: eu não preciso ter um título para ser usado por Deus, mas eu preciso ser, fala, eu preciso ser conhecido por Deus, para ser usado por Ele como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Deus não está, olhe para cá, Deus não está procurando nesta noite ninguém que tenha diploma em divindade. Deus não está procurando nesta noite ninguém que seja professor em faculdade de religião, mas Deus está procurando homens e mulheres que, ao sondar o coração, Ele perceba e diga: esse é um homem de Deus,
Deus, aleluia. Este é um servo meu, esta é uma serva minha. Deus ainda levanta gente desconhecido. Deus ainda levanta gente que não tem, que não sabe, que não pode. O que Deus está procurando nesta noite? Disponibilidade, responsabilidade. Seja disponível, seja responsável. Tenha disponibilidade, tenha responsabilidade, porque a capacidade vai vir de Deus. Oh, aleluia. O que nós podemos aprender com o fracasso desse homem de Deus? Bom, a missão dele começou e foi um sucesso. Ninguém sabe quem ele é. Ele não vem de nenhuma família rica. Ele não é filho de nenhum figurão. Ele não é uma pessoa, ele não é uma estrela. Não. Ele não é conhecido ali nos recônditos de Judá. Ele não faz parte da patota dos sacerdotes. Não. Ele é somente alguém desconhecido que Deus resolveu levantar para entregar uma mensagem para o rei. Deixa eu profetizar uma coisa na sua vida, mas é só para quem acredita. Uma vez que você está na direção de Deus, e você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, não tem limites para onde Deus pode te levar. Eu vou falar de novo, presta atenção para você dar glória. Uma vez que você é um homem, uma mulher de Deus, não há limites aonde Deus pode te colocar. Este homem que veio de Betel, ninguém sabia quem ele era. Aonde Deus colocou ele? Dentro do palácio, para pregar para o rei. Eu estou pregando isso que você está entendendo mesmo, que se você se colocar na mão de Deus, Deus te põe dentro de uma prefeitura, Deus te coloca dentro do fórum, Deus te coloca no gabinete do governador, Deus te põe até diante do presidente da república. E você diz: mas pastor, eu não sou profeta, eu não sou professor, eu não sou teólogo. Mas Deus está dizendo: mas você é um servo, você é minha serva. Ei, eu posso dizer de você que você é homem de Deus, mulher de Deus. Se a resposta é sim, Deus vai te colocar em lugares. E muitos que são preparados nunca vão chegar lá. Aleluia. O que nós podemos aprender, obreiros, com o fracasso do homem de Deus? Número 1: os grandes triunfos e vitórias de ontem não são suficientes para apagar os fracassos de amanhã. Faz sentido isso para você ou não? O triunfo de ontem nunca será suficiente para eventuais fracassos de amanhã. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, não importa se você pregava num congresso para 10 mil pessoas, não importa se você abria a boca e Jesus batizava com o Espírito Santo, o seu triunfo lá do passado nunca será suficiente para apagar os fracassos do amanhã. Por isso, meus amados, lembre-se, não é o começo que vai determinar o seu sucesso, mas é o fim que vai colocar ali um ponto final, dizendo que a frase que foi escrita sobre a sua vida é uma frase que diz o que condiz com alguém que teve uma história de sucesso junto a Deus. Junto a Deus. Oh, aleluia. Esse homem foi um herói. O homem de Deus que vem de Betel, ele é um herói. Ele aparece no meio dessa lama, ele aparece no meio desse pecado terrível que a nação se encontra. Ele aparece no meio dessa situação assustadora, desastrosa, de um rei desviado e que está desviando o povo. E ele aparece para ser usado por Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez. Ele é um herói. Quando ele sai dali, os servos do rei, todo mundo fica... porque ele entrou, profetizou, falou o que tinha que falar na cara do rei. O altar que o rei tinha feito rachou, quebrou, e ele saiu e ninguém botou a mão nele. Um herói. Todo mundo ficou olhando ele passar. Eu vou fazer uma conjectura. Você já assistiu aquele filme, quando está aquela multidão e depois que o mocinho do filme
faz alguma coisa ali, uma cena em que ele defende alguém, ou que ele livra alguém, ele sai andando assim, a multidão faz assim, abre para ele ir passando no meio assim, né? Todo mundo vai abrindo passagem, abrindo caminho. Ele é um herói. E vou dizer outra coisa para você. Deste momento aqui em diante, ele tinha pela sua frente um grande ministério. Ele poderia ter se tornado um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele poderia ter tido um ministério grande como Elias, como Eliseu, como tantos outros, porque olha como começou o ministério dele. Nos faz lembrar a começo de Elias, que veio de Tisbe, e apareceu Elias do nada. Esse homem da mesma maneira surge, vindo de Betel, do nada. Ele surge de uma forma fenomenal, e ele sai como um herói. Foi um sucesso a sua intervenção aqui diante do perverso Jeroboão. Mas, meus amados irmãos, infelizmente, ele pôs tudo a perder, porque ele cometeu 2 erros. E eu vou falar para você o que destruiu o ministério dele, o que acabou com o ministério dele. O que é que fez com que o ministério desse homem, que começa desta forma glamurosa, gloriosa, poderosa, triunfante, vencedor, sendo poderosamente usado por Deus para profetizar? Não é para qualquer um, não, para o rei. Para na sua primeira intervenção acontecer 3 milagres em sequência, um altar rachar, a mão do rei murchar e depois ser restaurada novamente, o braço ficar bom de novo, 3 milagres um atrás do outro. Olha que começo. Então ele tinha tudo para ter um ministério potencialmente maravilhoso à frente dele. É por que eu estou falando isso para você? Porque lembre-se, não é o começo que vai determinar se o teu ministério vai ser um ministério de sucesso, não. É o fim, é como você vai terminar. Lembre-se, por mais que você tenha histórias bonitas para contar de como Deus te usou lá atrás, de quem você era, o que você fazia, por mais que a tua vida com Deus tenha sido uma vida de triunfo, continue mantendo isso. Porque se você fracassar hoje, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o teu fracasso de hoje não vai ser apagado pelos triunfos do seu passado. Não, não vai. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Quem está entendendo, diga amém. Quais foram os 2 erros que ele cometeu? Bom, o texto diz para nós. Primeiro, quando o profeta velho, ou esse velho profeta, ficou sabendo que um homem de Deus havia vindo para ajudar, e a forma como ele havia sido usado por Deus, informado pelos seus filhos, imediatamente ele foi atrás deste homem. E o texto nos diz assim, verso 14, o primeiro erro. Então ele foi atrás do homem de Deus e o achou sentado. Diga sentado. Diga mais forte. Deus mandou ele sentar. Deus chamou ele e falou assim para ele: vai lá para ajudar. Chegando lá, você vai entregar uma profecia, você vai falar contra o altar, você vai falar contra Jeroboão. Eu tenho algo para fazer. Você vai clamar dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor. E aí tal, você vai profetizar tudo isso, e você não vai comer nem beber, e depois você vai voltar pelo caminho. Deus mandou ele sentar. E aonde é que ele foi encontrado? Você falou. Aonde? Sentado. Então aqui está o primeiro erro que ele cometeu. Ele resolveu sentar, parar para dar uma descansada. Só que Deus havia dito: uma vez que você cumprir a missão, volte por outro caminho. Aleluia. Olhe muito respeitosamente para a pessoa que está do seu lado. Eu vou fazer só uma vez, prometo, depois não falo mais. Muito respeitosamente para quem está do teu lado, e diga assim: Deus não te chamou para ficar sentado debaixo do carvalho. Aí você vai perguntar para mim: pastor Ivan, por que ele sentou embaixo do carvalho? Porque ele achou que tinha acabado a missão. Ele achou que era o fim, que estava tudo resolvido.
Por que quando Elias desceu do Monte Carmelo, ele fugiu e pediu a morte? Porque quando ele desceu do Carmelo, depois de matar aqueles 800 profetas, ele disse assim: pronto, agora acabou o problema, todo mundo morto, Deus matou, acabou com todo esse povo aí, o povo lá em cima está gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Elias deu uma respirada assim, agora vou tirar umas férias, vou dar uma descansada. Aí ele se desmontou, ele achou que tinha acabado. Quando ele está descendo, bum, chega uma notícia: ó, a Jezebel mandou dizer que até amanhã até essa hora aqui ela vai cortar a tua cabeça. Ele diz assim: ah, não acredito, eu achei que tinha acabado. E aí o texto diz: ele fugiu, se sentou lá debaixo daquele pé de zimbro e começou a pedir a morte, não é? Se não me falha a memória. E começou a dizer, começou as comparações, né? Começou a fazer as comparações. A pior coisa que alguém pode fazer é se comparar com outro. Eu não sou melhor do que os meus pais, eles são muito melhores. Mas por que ele fez isso? Porque ele achou que tinha acabado. Por que o profeta, o homem que veio de Betel, se sentou debaixo deste carvalho? Porque ele deu uma respirada funda assim, afrouxou a gravata, tirou o sapato, né? Estou contextualizando. E sentou ali, botou e falou: missão cumprida. Aonde foi que Davi caiu? Com Betseba mesmo? O exército estava fazendo o quê? Em guerra. E Davi estava fazendo o quê? Descansando. Cuidado, porque são nesses descansos, são nessas paradas não autorizadas por Deus, é quando você acha que você já fez tudo que você tinha que fazer. Você diz assim: ah, eu vou entregar porque o que eu tinha que fazer eu já fiz, acabou. Cuidado. Cuidado. É isso que Deus mandou você fazer? É isso que Deus pediu para você? Não. Então não faça. Nosso descanso não é aqui, irmãos. Pastor, mas eu já estou fazendo tanta coisa. Continua fazendo, continua nessa tua força. Vai nessa tua força e deixa Deus te usar. Deus ainda vai te usar muito sobre a face da terra. Deus ainda vai te levantar para fazer grandes coisas através da tua vida. Não fique procurando um pé de carvalho aí para você se sentar, uma árvore de carvalho para você se sentar debaixo, não. Ainda não acabou. Deus ainda tem coisa contigo. Deus ainda vai te usar. Deus ainda está com os olhos voltados para a sua vida, para a sua chamada, para o seu ministério. Deus ainda conta contigo, meu amado irmão. Primeiro erro foi esse: ele resolveu parar para descansar. A ociosidade é um perigo. Segundo, ele estava debaixo, ele falou assim: ah, eu estou aqui debaixo desse pé de carvalho. De repente chega o profeta e diz assim para ele: ei, bora para minha casa lá, rapaz. O que você vai ficar fazendo aí debaixo desse pé de carvalho velho, sentado aí na terra? Vamos para minha casa comer alguma coisa, beber alguma coisa. E aí ele parou, né? A princípio ele não quer ir, depois ele cogitou, o homem mentiu e disse que era profeta também. E é por isso que nós temos que fazer o que diz lá, 1 João 4, se eu não me engano, né? Quando diz para provarmos todos os espíritos, porque nem todos eles procedem de Deus. Tem gente que diz: eu também sou crente igual a você, mas não é. Tem gente que diz para você: não, mas eu sou pastor, mas não é. Tem gente que diz para você: não, me ajuda que eu sou missionário, mas não é. Tem gente que se apresenta com vários pseudônimos aí, mas não é. Ele disse: eu sou profeta igual você, vamos lá para minha casa. E aí veio o seu segundo erro, porque ele achou que a casa do profeta velho era melhor do que ficar debaixo do carvalho. Deixa eu perguntar para você, sinceramente, olhe para mim, por favor. O que você acha que é melhor, ficar debaixo do pé de carvalho ou ficar dentro de uma casa de um profeta? O que era melhor aqui para ele? Ficar sentado debaixo daquele pé de carvalho velho ali? Ou ir para a casa do profeta, onde tinha água, tinha pão, tinha comida, tinha tudo lá? O que seria melhor para ele aqui? Qual era a condição melhor? Qual dos dois lugares era melhor? O que você acha? O que você me diria? O que você pensa? Qual lugar é melhor? Qual é mais interessante? Qual é melhor para ele? Talvez você vai dizer assim: a casa do profeta, porque lá ia ter uma aguinha fresca, um pão, alguma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nenhum lugar é bom quando você não está no lugar que Deus colocou você. Pronto, é isso. Simples assim. Não importa se você está num lugar maravilhoso, se não foi Deus que colocou você, se não era para você estar ali, meu irmão, se você está contra a vontade de Deus, aquele lugar não é bom, não é saudável para você.
Em contrapartida, você pode estar num lugar muito humilde, muito singelo, muito simples, sem nenhum apelo a absolutamente nada, nem monetariamente falando, economicamente falando, nem em questões de status. Você pode estar num lugar muito simples, muito humilde, quase nada. Mas se é o lugar que Deus colocou você, é o melhor lugar que você poderia estar. Então, queridos, vamos terminar. Que nós possamos aprender esta lição importante com esse profeta velho, aprender com os fracassos deste homem de Deus que veio de Betel, e desta maneira entendemos que, para encerrarmos, há algumas coisas que Deus não tolera, e eu vou terminar aqui. Você viu que o texto diz, apresenta este homem como um profeta velho, ou um profeta idoso, ou um profeta já de idade? Você percebeu isso? Quem percebeu que o texto chama ele de, havia naquela cidade de Betel um velho profeta? Quer dizer, alguém com muitos anos na área profética. E aí vem a pergunta óbvia: então por que Deus não usou ele? O que fez com que esse homem fosse rejeitado por Deus, descredibilizado por Deus? O que fez esse homem ficar nesta condição de ser inútil? Porque, olha para mim, um profeta que não pode ser usado por Deus para profetizar, ele é inútil. Porque se ele é chamado de profeta e ele não pode ser usado por Deus para ser um profeta, para que ele vai servir como profeta? Para nada. Mas será que ele começou assim? Será que ele sempre foi assim? Será que desde o início da sua carreira ele foi essa pessoa que Deus não podia usar? Queridos, a pergunta é retórica. É óbvio que a resposta é não. Ele nem sempre foi assim. Então vem a segunda pergunta: mas como é que esse homem então chegou nesse ponto? O texto não diz. Mas pelo contexto que nós vemos aqui em Judá, pela vida que os moradores de Judá estavam levando, pelo tipo de rei que era Jeroboão, pela idolatria, pela hipocrisia, pela mentira, pela religião falsa que havia se instaurado ali, nós podemos imaginar o que aconteceu com este profeta para ele chegar assim, nessa condição agora. Realmente, ele vivia em Betel, um reino que praticamente era um reino rebelde. Ele conhecia todos ali, ele conhecia o rei, ele conhecia e sabia quais eram os caminhos do rei. Ele viu o rei colocar um bezerro de ouro em Dan, ele viu o rei Jeroboão fazer o outro bezerro de ouro e colocar lá na saída, lá embaixo em Betel. Ele viu, ele acompanhou tudo, ele viu a adoração, ele viu exatamente o que estava acontecendo ali. Mas ele se tornou, primeiro, negligente com a sua chamada. Segundo, omisso com a sua chamada. Terceiro, tolerante com o pecado. E quarto, ele escolheu assumir uma posição de neutralidade. Quer dizer, fica em cima do muro, não vou falar nada. O rei que faça o que ele quiser, o rei que tome o caminho que ele quiser tomar. Então, qual foi o seu pecado? O que levou esse profeta velho a esta condição terrível? Seu pecado é o pecado de não fazer nada contra aquilo que está errado. Você quer fracassar? Eu vou dar a receita. Eu não tenho a receita do sucesso, mas eu tenho a do fracasso para te dar nessa noite. Comece a ser negligente com a santidade. Comece a ser omisso naquilo que Deus fala com você. Se omita e não tome uma posição diante disso. Comece a se tornar tolerante com o pecado na sua vida. E em último lugar, escolha ser um crente neutro, daqueles que não quer problema, que não quer briga, que não quer confusão com ninguém. Desses crentes que a gente tem hoje em dia aí. Ah, meu irmão, Deus não podia mais contar com este homem. Deus não podia mais usar esse homem. E vou dizer para você, esta é a pior coisa que pode acontecer com um crente, é Deus não poder usar mais ele. Veja que
Este homem, ele estava tão longe de Deus, tão afastado de Deus, que mesmo sendo chamado de um profeta velho, ele engana o homem de Deus que veio de Betel. Ele mente, ele conta uma mentira para ele e faz com que aquele pobre coitado, aquele pobre homem que estava ali cumprindo uma missão de Deus, perca a sua vida. Ele foi vitimado por causa da mentira daquele homem. E aí vem a questão que nós devemos pensar e pesar aqui, meus companheiros. Se o nosso ministério se tornar um ministério de aparência, de engano, de mentira, onde nós vivemos uma coisa, onde nós pregamos uma coisa, mas vivemos outra, sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar matando muita gente dentro da igreja. Nós vamos acabar, eu estou falando espiritualmente, óbvio. Nós vamos acabar destruindo a vida de muitos bons crentes dentro da igreja, porque o homem de Deus que veio de Betel era homem de Deus. O que acabou com ele foi um falso profeta mentiroso, que se apresentava como profeta e não era. Por isso, há uma responsabilidade. Há um peso muito grande sobre nós, companheiros. Porque se a nossa vida se tornar uma mentira, muita gente vai acabar pagando com a sua própria vida espiritual. Você pode até questionar e dizer assim: pastor, mas isso não me parece justo. Isso não me parece justo. O homem de Deus morreu por causa da mentira do outro. Como explicar isso, né? Os nossos amigos calvinistas talvez iam dizer que ele morreu porque ele não era eleito. E explicar assim, né? O pessoal que é lá do budismo ia dizer que ele morreu porque era o karma, né? Ele tinha que morrer. O pessoal espírita vai dizer: não, o leão matou ele, morreu porque na outra vida ele matou um leão e agora ele tinha que pagar nessa vida, né? E nós? O que nós vamos dizer para uma situação como essa, onde um mentiroso causa a morte de um outro inocente? Bom, primeiro nós vamos pensar o seguinte: se realmente ele era inocente, se realmente ele não abriu uma brecha quando ele resolveu se sentar, descansar, sem que Deus houvesse autorizado ele a fazer aquilo. E aí eu encerro lembrando você do que disse o Pedro na primeira carta dele, capítulo 4, verso 17. Ele diz: irmão, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Será que ele era inocente? Ele voltou pelo mesmo caminho, ele se sentou, ele comeu pão, ele bebeu na casa do profeta velho. Será que realmente ele era inocente? Será que ao se sentar na mesa com aquele homem, aceitar, quem está me ouvindo, diga amém, eu vou encerrar aqui. Será que ao aceitar se sentar na mesa com aquele homem, será que ele continua na condição de inocente? Então eu deixo aqui para você a última colocação: cuidado na mesa que você senta, para que você não se torne participante do pecado dos outros. Está entendendo? Para que você não se veja envolvido numa situação em que de repente Deus já não te usa mais. Cuidado, na mesa de quem você está sentando? Cuidado para não sentar na mesa de gente fofoqueira. Cuidado para não sentar na mesa de gente que gosta de fazer fofoca, como eram os filhos do profeta velho, que foram correndo fofocar para o pai. Pai, você não sabe o que está acontecendo na cidade aí. Cuidado com esse tipo de pessoa, que está sempre com uma notícia nova, uma historinha na boca para contar. Cuidado. Cuidado, porque tem gente que fala demais e às vezes Deus já não fala mais com ele. Cuidado para não se assentar na mesa dessas pessoas. Gente que prega desunião na igreja, gente que coloca nós contra eles. Cuidado para não se assentar na mesa com essas pessoas, gente que fica questionando: por que a gente tem que ir na ceia? Por que tem que se reunir na sede todo mundo? Por que cada congregação não faz a sua ceia separado? Cuidado para não se sentar na mesa com gente que prega desunião na igreja. Gente que diz assim: eu não vou participar de congresso nenhum, eu não vou participar de festividade nenhuma, eu não vou porque que tem que ir, porque que eu tenho que estar lá, porque que eu tenho que participar. Meu irmão, o corpo de Cristo não está dividido. Cuidado para não sentar na mesa com gente que prega desunião. Poderia falar de um tanto de coisa aqui, mas o horário não nos permite. Vamos terminar por aqui. Fique de pé em nome de Jesus e vamos orar.
Porque a partir do momento que você senta na mesa de uma pessoa dessa para comer pão com ele, para beber água que ele vai te dar, para conversar o que ele tem para falar, para ouvir tudo o que ele tem para falar, a partir do momento que você senta na mesa do profeta velho, você se coloca debaixo do jugo dele. E aí não estranhe se um leão te atacar pelo meio do caminho. O que havia acontecido com aquele homem foi por causa da desobediência.